Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar numa história de reviravoltas, fé e retorno, diretamente do livro de Gênesis capítulo 31. Preparem-se porque a saga de Jacó e Labão está cheia de lições para nós. Jacó já estava sentindo que o clima com Labão não era o mesmo. Sabe aquela sensação de que algo mudou no ar? Pois é. Os filhos de Labão já andavam murmurando, dizendo que Jacó tinha levado toda a riqueza do pai. A tensão estava no auge, mas é exatamente nesses momentos que Deus entra em cena. O Senhor falou a Jacó, claro como a luz do dia: "Volta para a terra dos teus pais, para a tua parentela, e eu estarei contigo." Um chamado claro para o lar, com a garantia da presença divina. Jacó, então, em um movimento estratégico, chamou Raquel e Lia ao campo, lá onde seus rebanhos pastavam, e foi direto ao ponto. Ele disse: "Tenho notado que o rosto do pai de vocês não é mais o mesmo para comigo. Mas sabem de uma coisa? O Deus do meu pai tem sido a minha força. O pai de vocês me enganou, mudou meu salário 10 vezes, mas Deus não permitiu que ele me fizesse mal." Que honestidade e que reconhecimento da mão de Deus na sua vida, mesmo em meio à adversidade. A resposta de Raquel e Lia foi ainda mais reveladora e decisiva. Elas perguntaram: "Ainda temos alguma parte ou herança na casa do nosso pai? Ele nos tratou como estranhas e gastou todo o dinheiro do nosso casamento. E o mais importante, faça tudo o que Deus te disse." Percebam a sintonia. Elas reconheceram a injustiça e, mais do que isso, validaram o plano de Deus para Jacó. É incrível como a família unida na fé pode ser um pilar nesses momentos de transição. Com essa luz verde e a convicção divina, Jacó não perdeu tempo. Ele se levantou, colocou seus filhos e suas esposas sobre os camelos, reuniu todo o seu gado e tudo o que havia conquistado, e partiu. O destino: a terra de Canaã, de volta para perto de seu pai Isaque. Um retorno às origens, à promessa. Aconteceu, porém, que Labão estava longe, tosqueando suas ovelhas. E enquanto ele estava fora, Raquel fez algo inusitado. Ela furtou os ídolos do lar de seu pai. Jacó, por sua vez, fugiu secretamente, sem dar um pio, atravessando o rio e marchando em direção aos montes de Gileade. 3 dias depois, a notícia da fuga chegou a Labão, que não hesitou. Partiu em perseguição a Jacó por 7 dias. Mas Deus, que está sempre no controle, interveio. Ele veio a Labão em sonho e lhe deu uma advertência muito clara: "Guarda-te de falar com Jacó nem bem nem mal." Uma proteção divina sobre Jacó, que nos mostra que, quando Deus está no comando, ele abre caminhos e fecha bocas. Quando Labão finalmente alcançou Jacó, o confronto foi inevitável. Labão o interpelou: "Por que você fugiu assim em segredo, sem me avisar, e não me deixou sequer beijar meus filhos e minhas filhas? Você agiu de forma louca." Jacó, com a sinceridade que a situação exigia, respondeu: "Eu tive medo. Pensei que você me tiraria suas filhas à força." A vulnerabilidade de Jacó nesse momento é palpável, mostrando que mesmo os grandes homens de fé sentem medo, mas seguem adiante. A tensão aumentou quando Labão começou a procurar os seus ídolos. Ele vasculhou por todo o acampamento de Jacó, mas Raquel, astutamente, os havia escondido em uma sela de camelo e sentou-se sobre eles. Ela alegou que não podia se levantar porque estava indisposta, e Labão, sem desconfiar, procurou e não encontrou nada. E foi aí que Jacó explodiu, com uma fúria justa: "Qual é o meu crime? Que pecado eu cometi para você me perseguir assim?" Ele desabafou, enumerando todos os seus sacrifícios. "Estes 20 anos estive com você. Suas ovelhas e suas cabras nunca perderam as crias, e o que foi despedaçado pelos animais eu paguei do meu bolso. Vivi no calor do dia e no frio da noite, e o sono fugia dos meus olhos por causa do trabalho." A paixão e a dor de Jacó são visíveis nessa fala, um grito por justiça e reconhecimento de todo o seu esforço e dedicação. Jacó continuou, elevando sua voz em um testemunho de fé inabalável: "Se o Deus de meu pai,
o Deus de Abraão e o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente agora você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu trabalho e a aflição das minhas mãos, e repreendeu-te na noite passada. Que declaração poderosa! Jacó reconhece que sua prosperidade e sua própria sobrevivência não vieram de suas próprias forças, mas da fidelidade de Deus. Ele não hesita em atribuir a intervenção divina a Deus, não à sorte ou ao acaso. Diante de tamanha verdade e do testemunho da intervenção divina, Labão teve que ceder. Ele respondeu: minhas filhas são minhas filhas, e os filhos são meus filhos, e o gado é meu gado. Tudo o que vês é meu. Mas propondo uma solução, continuou: contudo, façamos uma aliança, eu e tu, e que ela sirva de testemunho entre nós. É incrível como Deus pode suavizar corações e mudar a direção de um conflito. Eles então levantaram uma coluna de pedras e fizeram um montão. Labão o chamou de Jegar-Saaduta, e Jacó o chamou de Galeede, ambos significando testemunho. Labão por fim disse: o Senhor vigie entre mim e ti, quando estivermos longe um do outro. No dia seguinte, Labão chamou Jacó para um banquete, o abençoou e então retornou para sua terra. Jacó, por sua vez, seguiu seu caminho, em paz. O capítulo 31 de Gênesis termina com uma transformação incrível. Jacó, o mesmo homem que um dia fugiu de medo, agora volta por obediência. Deus o fez prosperar no exílio, sim, mas o chamou de volta para o lar da promessa. O mesmo Deus que falou com Abraão e Isaque, agora se revela também como o Senhor de Jacó, ensinando que o tempo do exílio sempre termina com um retorno à presença dele. Essa história nos ensina que há momentos em que Deus manda voltar, não para reviver o passado, mas para nos reconectar ao que é eterno e ao propósito que Ele tem para nossas vidas. Mesmo que a jornada tenha sido desafiadora e tenha provado nossa fé, o retorno prova a fidelidade inabalável de Deus. Quando Ele nos chama de volta à promessa, é porque Ele já preparou o caminho, e nenhuma oposição pode impedir o que o Senhor determinou. Que essa mensagem encha seu coração de esperança e fé. Lembre-se, o chamado de Deus é sempre para o nosso bem e para o cumprimento das suas promessas. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.